A síndrome de Rett é um transtorno genético raro que se manifesta, de modo geral, na infância, onde a criança, depois de um período de desenvolvimento normal, ela passa a apresentar uma regressão dessas características de desenvolvimento. Mas algumas formas são congênitas, ou seja, a criança nasce já com determinados problemas e não passa por essa regressão do desenvolvimento. Não existe tratamento farmacológico eficaz nem tratamento genético para a síndrome de Rett. E as principais manifestações são manifestações de transtorno do espectro autista, perda parcial ou completa da linguagem falada, deficiência intelectual grave, perda parcial ou completa dos movimentos propositais das mãos, anormalidades da marcha, ou seja, a pessoa pode apresentar uma dificuldade de coordenação na hora de caminhar. Disfunção respiratória, também uma dificuldade para respirar, microcefalia, ou seja, o tamanho da cabeça menor do que a média normal, e deformidades faciais. Quando existe epilepsia, que é uma outra manifestação possível, e essa epilepsia ocorrendo desde o início da infância, essas crianças tendem a apresentar um comprometimento mais grave do desenvolvimento desde os primeiros meses de vida. A síndrome de Rett ela não tem uma única causa. De modo geral, 80% dos casos são por mutação no gene responsável por codificar uma proteína que recebe o nome de MECP2. Essa proteína é muito importante para o desenvolvimento normal do cérebro. Mais especificamente, ela é responsável pela produção de fatores neurotróficos, que são proteínas produzidas no próprio cérebro, já no cérebro em formação no período de vida intrauterina, e que são responsáveis, esses fatores neurotróficos, pelo crescimento e desenvolvimento dos neurônios e a formação das conexões entre os diferentes neurônios nos circuitos do cérebro. Uma outra característica da ausência da proteína MECP2 normal é uma dificuldade, um atraso da maturação dos neurônios durante essa fase do desenvolvimento do cérebro no período embrionário e fetal. Existe então também essa diminuição da conexão adequada dos neurônios pelo comprometimento do crescimento dos prolongamentos dos neurônios. De modo geral, essas mutações elas também provocam, assim como em várias outras síndromes genéticas com manifestações neurológicas, ela provoca uma alteração na atividade dos receptores do neurotransmissor GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório da atividade elétrica dos circuitos do cérebro. Então, com a diminuição da atividade dos receptores de GABA, existe uma tendência a um aumento da atividade elétrica, eventualmente um descontrole da atividade elétrica de neurônios em vários circuitos do cérebro, e isso é responsável pelo desenvolvimento das crises convulsivas, da epilepsia, nos casos de síndrome de Rett, mas também é responsável a alteração da atividade elétrica dos circuitos do cérebro é responsável também por essas manifestações neuropsiquiátricas da síndrome de Rett. As mutações que levam à deficiência da proteína MECP2, elas também podem acontecer
né, a deficiência da proteína, não exatamente a mutação, pode contribuir para déficits do desenvolvimento que são também estão presentes na síndrome de Down. Isso então dá margem a gente deduzir que uma parte dos problemas existentes no cérebro das pessoas com síndrome de Down está relacionado também com o desenvolvimento do cérebro no período fetal embrionário e mais especificamente sobre essa deficiência da atividade do neurotransmissor inibitório GABA. Com base nesses conhecimentos que têm se acumulado nos últimos anos, é possível a gente imaginar algum tipo de tratamento que procure compensar, pelo menos em parte, essas deficiências funcionais dos circuitos do cérebro na síndrome de Rett e com isso então ter, quem sabe, uma melhora clínica dos sintomas que são mais marcantes de disfunção neuropsiquiátrica da síndrome de Rett. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.